Fala, meus amigos, começando um pouquinho mais tarde hoje, né? Porque tava esfriando minha cabeça depois do sufoco que a gente tomou aqui no final do jogo. Um sufoco totalmente sem necessidade, né? Mas assim, vamos falar sobre isso já. Galera, vocês sabem, Dalebol, parceira aqui do nosso canal, parceira do Botafogo também, bolas oficiais do Botafogo. Escaneia aqui esse QR Code, dá uma olhadinha, cupom FOGÃO10, você ganha de 10% de desconto, tá bom? Dá uma olhadinha. Bom, vamos falar sobre a partida do Botafogo, tá? Cara, assim, a gente tava na esperança do Botafogo pontuar hoje, né, fazer um saldo e conseguir beliscar um empate contra o Atlético de Madrid. É claro que ainda tem um jogo contra o PSG, mas é um jogo muito mais difícil. Eu acho que se você for colocar ali elenco por elenco, você tem uma facilidade maior de tentar beliscar um ponto do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid já perdeu de 4-0 para o PSG a primeira rodada, então dependendo ali do saldo de gols, se você buscar um empate, talvez o Botafogo tenha ali um saldo vantajoso. O saldo do Botafogo para o Atlético de Madrid nesse momento é de 5 gols, né? São 5 gols que o Botafogo tem de vantagem para o Atlético de Madrid. Então, o Atlético de Madrid ainda vai jogar contra o Seattle, né? Não sabemos qual vai ser o placar. O Botafogo ainda vai jogar contra o PSG, também não sabemos qual vai ser o placar. Mas dependendo da combinação, tem como o Botafogo buscar um empate, caso não consiga com o PSG, que é muito mais difícil. Tem como o Botafogo buscar um empate com o Atlético de Madrid e tentar se classificar. Essa é a matemática que eu faço. O Botafogo deu um azar de cair num grupo totalmente da morte, né? Totalmente difícil, quase impossível passar, um grupo muito, muito complicado, né? Mas, enfim, a gente sabe que o Botafogo, infelizmente, costuma se dar mal, né, nesses sorteios. Então, a gente foi pra cima, Então, a gente esperava que o Botafogo hoje... Desculpa até que eu tô falando um pouquinho mais baixo, cara. É que o pessoal está dormindo aqui, não vou ficar falando muito alto também, né? Mas enfim, a gente esperava pelo menos hoje fazer um saldo. Nem que fosse 3-0, 2-0, né? Pra, né, tentar ali, se perder pro PSG, não perder de muito, torcer pro Seattle se segurar também contra o Atlético de Madrid. É óbvio que é futebol, tudo pode acontecer, mas a lógica seria essa. Me acontece que o Botafogo me entra em campo, e assim, muita gente tá falando que a gente fez um bom primeiro tempo. E eu já tava incomodado desde o primeiro tempo. Eu não vejo uma consistência no trabalho do Renato Paiva, eu não vejo um padrão de jogo, eu não vejo uma formação, não vejo jogadas ensaiadas. Sinceramente, eu não consigo ver, tá? Eu não consigo ver. Você via ali o Luiz Castro jogando mal algumas partidas, você viu o Arthur Jorge jogando mal algumas partidas, mas você via ali uma ideia de trabalho. Eu não consigo enxergar a ideia do Renato Paiva. Eu até acho que ele, às vezes, coloca um jogador que eu concordo que tem que ser titular, ele faz uma formação que eu até concordo, mas assim, a maioria das atitudes dele, e hoje foi demais, eu não concordo. Eu acho que ele é um técnico muito abaixo do que o Botafogo precisa. Mas enfim, né, sabíamos que a zona que foi no início do ano não ia passar impune, e a gente infelizmente colhe alguns problemas dessa zona do início do ano, né, demora de contratações, demora de trazer um treinador, né, então infelizmente o Botafogo é um time que ainda colhe esses problemas. Deu uma melhorada nas últimas rodadas, né? Ganhou sim, sem merecer contra o Santos, uma falha individual do Neymar, joga mal fora de casa, eu não sei o que acontece, é diarreia mental fora de casa, e hoje também fora de casa jogou mal, não sei o que acontece, dá realmente uma diarreia mental, o time não consegue desempenhar um padrão. O único jogo que eu vejo o Botafogo jogando bem é em casa, em algumas partidas, porque até mesmo contra o Ceará tomou sufoco ali, tomou 2 gols do Pedro Raul, e ali ficou um sufoco desnecessário no final. Então assim, não gosto do Renato Paiva. Acho ele abaixo, tá? E é isso, mas estamos com eles iremos até onde o Textor quiser. E aí, vamos falar um pouquinho dos jogadores que também tiveram um pouquinho de culpa ali, tá? No primeiro tempo, o Botafogo conseguiu ainda achar gols de cabeça, de jogadas de bola aérea, que o ponto fraco do Seattle é a defesa. Os times da MLS têm por padrão jogar muito ofensivamente, fazer muitos gols, mas também levar muitos gols. A zaga deles não são fortes. Tanto é que o Botafogo conseguiu 2 gols de cabeça que provavelmente não conseguiria contra um time melhor postado na defesa, né? E o Botafogo, ao invés de continuar explorando isso, sabe, fazer um jogo inteligente, dominar o controle de bola, ficava dando bola pro Seattle de uma forma imbecil, tá? Imbecil. No primeiro tempo já tínhamos dado algumas chances, né? O Marlon Freitas na marcação é uma coisa que realmente é complicada. O Vitinho também tem partida que ele joga bem, tem partida que ele faz de nada ali. Então o Botafogo deu diversas chances pro Seattle, que pela sua falta de qualidade não conseguiu chutar, finalizar bem. Não quero nem pensar nessas chances no pé de alguém que saiba jogar bola, como serão aí os jogadores nos próximos 2 jogos que iremos fazer pela frente. Conseguimos ir pro intervalo por 2-0, né? Mesmo fazendo um desempenho bom, mas um desempenho suficiente. Meu amigo, quando voltamos, foi uma coisa pra revoltar. Foi uma coisa assim pra deixar puto.
muito, porque você via jogadores que pareciam estar sem vontade, né? E essa percepção que a gente tem é muito por causa da bagunça que o Renato Paiva deixa o time em campo. Ele botou o Joaquim Correa numa função que eu não entendi, né? Também me pareceu um jogador ali que estava totalmente fora de ritmo, de forma, não entendi. Ele não botou o Alan, não sei nem, eu até fiquei em dúvida se o Alan estava disponível para o jogo ou não. Não botou o Marçal, né? Então foi um time completamente ali. Eu falo, esses jogadores são jogadores que iriam ajudar na defesa, né? Ele botou só o Danilo, então foi um time completamente dominado pelo Seattle, né? Um time da MLS, um time que tá em sexto na MLS. Então, assim, um time bem abaixo, talvez no nível de Série B do brasileiro, talvez. Então foi dominado. E o Botafogo parecia zaga de videogame. Sabe quando é o bot do videogame? Quando você joga contra uma máquina e a zaga deles no nível fácil, a zaga deles ficam devolvendo a bola pra você até você fazer gol, como se o videogame quisesse que você fizesse gol, né, no nível fácil. O Botafogo foi assim, não conseguia sair jogando, não conseguia trocar um passe, não conseguia cortar pro lado certo, fizeram diversas faltas perto da área, até que o Cuiabano fez uma que, né, ele cobrou aí na sequência do lance, originou o primeiro gol do Seattle. E aí quando fez o primeiro gol, meu amigo, eu já sabia que seria sufoco até o final, e só não empatou pela individualidade do John e por muita sorte do Renato Paiva, né. Enfim, é uma coisa que estressa. Estressa porque a gente vai pegar agora dois times que são gigantes europeus, tá? Um deles é o melhor time do mundo no momento. E eles, se o Botafogo jogar como jogou hoje contra o Seattle, vai ficar feio o negócio, tá? Vai ficar feio. E não temos um técnico que a gente enxergue recurso pra mudar o padrão de jogo. Eu não consigo enxergar nem padrão de jogo, né? Eu sei que a gente tá no Mundial, eu sei que foi uma vitória, eu sei que melhorou, que o Botafogo ganhou os últimos jogos, eu sei que tá longe do Botafogo passar por uma crise, como por exemplo o Vasco, que tem passado, outros rivais têm passado. Mas assim, eu acho que o Botafogo tá muito abaixo do que poderia estar, né? E por erros que não precisavam acontecer. Então, por erros de planejamento, por demoras, por coisas bobas, o Botafogo tem hoje um time que muitos jogadores chegaram agora, só pro Mundial. Tem um cara ali que não passa a confiança que o treinador eu acho que deva passar. E acaba fazendo jogos horríveis. E quando joga horrível no Brasileiro, depois em casa recupera, tá, vai ficar em quarto no Brasileiro, beleza. Agora, quando você chega no Super Mundial e corre o risco de, na única tentativa que você tem de buscar um milagre, porque passar de grupo é muito difícil, de buscar uma coisa que seria muito maneira, você quase joga fora na primeira partida contra o Seattle. Realmente irrita. Irrita, tá? Bom, vencemos. Eu espero que o Renato Paiva, sempre falo isso, né? Eu espero que o Renato Paiva tenha sua cabeça iluminada para tentar achar uma formação melhor, porque o que vem pela frente vai ser complicado. E a única chance que temos, né, seria, vamos torcer, obviamente, claro, vamos acreditar, mas eu acho que o Botafogo deveria focar muito no Atlético de Madrid, tá? Eu acho que ali pode estar o pulo do gato. Bom, é desanimador, é difícil quando você vê o técnico fazendo essas coisas, mas a gente está aqui para acreditar e para ir até o final. Jogo horrível, segundo tempo horrível, primeiro tempo com bons jogadas aéreas, bons lampejos que deram a vitória para o Botafogo, mas assim, treinador inexistente, jogadores perdidos e muitos pareciam até que estar sem vontade ali, sem preparo, não sei, não entendi, de verdade, eu não entendi, os caras estão jogando um Super Mundial, mano. Eu acho que o mau planejamento do elenco ali e o dedo do técnico acaba limitando até mesmo os jogadores. Bom, minha opinião, desculpa se eu fui pessimista, não consigo ser otimista depois de uma partida como essa, mas, enfim, vamos olhar o copo cheio. Vencemos e estamos no Super Mundial, tá? Bom, que vem o PSG.